dia, boa tarde. Para quem vai assistir gravado, hoje a gente vai fazer análise da série Uma Nova Mulher, que tá lá na Netflix. Bom dia, Marilene. Boa tarde já, né? Já passou do meio-dia, boa tarde. Aide, boa tarde. Hoje a gente vai fazer a análise, então, da série Uma Nova Mulher. Ela é uma série que já passou, né? A primeira temporada já faz 2 anos que foi feita. Só que, né, eu fiz uma enquete, é uma série que vocês querem que eu analise. Então eu vou trazer aqui a análise para vocês. Essa análise, ela vai ser da primeira temporada, tá? Depois, eu não assisti ainda a segunda, que saiu agora em julho, eu acho, julho ou agosto. Então eu ainda não assisti. Se eu assistir e ver que, olha, legal, dá para trazer mais coisas aqui da parte sistêmica, a gente faz uma segunda análise com a segunda temporada, tá? Boa tarde, Sandra. Então a gente vai fazer essa análise, como eu falei, da primeira temporada só. E aí porque nessa primeira análise, o que eu vou trazer? A gente vai falar um pouco dos personagens, a gente vai conversar um pouco sobre a parte sistêmica, o que tem, porque tem diferenças, né? Lá é uma ficção, então tem algumas diferenças entre o que é a constelação e o que acontece ali na série, e vamos falar um pouco das dinâmicas ali que acontecem e que a gente pode, né, trazer para nossa vida, que eu acho que é o ideal. Boa tarde, Gilene. Para você ainda é bom dia, né? Que eu sei que você tá a 1 hora a menos aí, então bom dia para você. Então a gente vai fazer isso, tá? Vou dividir na parte da gente conversar um pouco sobre os personagens ali que tem mais importante, e no final a gente faz aí um paralelo entre o que acontece na constelação mesmo e o que acontece ali na série. Então eu fiz as minhas anotações aqui para eu não esquecer nada. Ontem eu reassisti algumas coisas, eu já assisti ela já faz algum tempo. E aí eu reassisti algumas partes até para relembrar, né, para fazer algumas anotações aqui para trazer para vocês. Se surgir alguma dúvida, fiquem à vontade, pode escrever aqui que eu vou lendo e vou respondendo para vocês. Então, eu inclusive assisti uma entrevista com a roteirista da série. Essa roteirista, né, a série é turca, então ela é lá da Turquia, só que por um acaso ou não, ela fez um intercâmbio no Brasil quando ela faz mais de 20 anos, ela falou. Inclusive, ela até fala um pouco de português. E aí, eu não tinha reparado também, né, porque eu nem prestei muita atenção. Mas tem uma parte lá da série que o Saman, ele fala, a Ada tá lá lendo um livro, e o Saman fala assim pra ela, um bom lugar pra ler um livro. E ela falou que ela usou isso, né, da música mesmo, do Djavan, que fala, né, um dia frio, um bom lugar para ler um livro. Então, ela trouxe essa referência aí do Brasil, e ela falou que na América Latina foi o lugar, assim, que teve mais visualizações, enfim, foi muito aqui no Brasil, Argentina, Chile. Então, a América Latina, assim, bem assistiu bastante a série, então eu achei bem interessante. E aí ela fala que ela escreveu essa série durante a pandemia, então ela roteirizou todo, né, trazendo isso, né, é uma pessoa que conhece as constelações, então ela estudou, inclusive ela falou que a série, ela não foi baseada, mas ela tinha lido um livro que, inclusive, na época que a série foi lançada, não tinha aqui no Brasil, que é o livro Não Começou Com Você. Se vocês pesquisarem, agora tem em português. Eu ainda não li, mas no livro, na série aparece bastante sobre esse livro, então é um livro bem, bem interessante para se ler, porque lá nesse livro eles falam bastante da epigenética, né? Que é o quê? Que a gente traz essas memórias, né? A gente herda também, assim como a gente herda da nossa ancestralidade,
a parte física, né, os genes, essa parte do DNA, a gente herda também essas memórias. E então esse livro, ele é bem, né, não é exatamente baseado, mas ela já tinha lido esse livro, então ela trouxe algumas coisas, né, dessa leitura, do conhecimento dela ali pra série. E aí ele pergunta, né, nesse vídeo ele pergunta por quê, porque lá eles chamam de expansão, né, expansão da família de origem. E ela falou que eles não usaram o nome constelação. Imagino eu que tem uma questão legal, né, de usar um nome ali numa série, mas também para eles terem mais liberdade. Por quê? É uma série de ficção, né? Então, assim, para eles terem essa liberdade de criar coisas, eles não podiam colocar o nome, né, e optaram por não colocar o nome constelação. Boa tarde, Josiane, Mary, Juliana, boa tarde, que bom que vocês estão aqui. Bom, então é isso, né, essa roteirista fez a série, já conhecia a constelação, escreveu ali que ela falou assim que na época da pandemia, todo mundo, né, tava precisando desse acolhimento, desse amor. Então, durante ali a pandemia, ela escreveu, né, e depois apresentou para Netflix da Turquia. Eles aceitaram, enfim, eles começaram ali a gravar, inclusive a personagem, a Ada, né, que é uma das protagonistas, ela é uma atriz bem famosa, assim, né, bem conhecida lá da Turquia. Então, eles usaram realmente uma atriz para trazer esse lugar, para que as pessoas se interessassem, para que as pessoas assistissem, realmente para trazer esse conteúdo que é tão, né, maravilhoso, que é a constelação familiar. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho, né, das personagens para vocês, e aí a gente já coloca aí algumas coisas que eu quero trazer do que a gente vai assistindo lá. Então vamos começar pela Ada. A Ada, ela é uma mulher muito forte, inclusive se vocês repararem, depois, é o que eu falei, né, eu já tinha assistido uma vez, e aí agora eu assisti de novo, né, então faz 2 anos que eu assisti de novo. Então, assim, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai mudando, a gente vai observando outras coisas também. Então, se você observar lá, a Ada, ela é uma heroína, né? Ela é uma mulher forte. Inclusive, durante, né, a série, você vai vendo ela se transformando, assim, as roupas. Você vê que no começo ela tá com umas roupas muito masculinas mesmo, né? Umas roupas pesadas, umas roupas muito sérias, umas cores muito sérias. Então, ela remete ali realmente a essa mulher forte, essa mulher que é uma heroína, uma mulher racional, totalmente racional, uma mulher cética, né, que não acredita em nada, só acredita ali na ciência. Tem uma parte ali da série que elas falam sobre, ela tá ali falando com as amigas, né, e elas falam de prazer, e ela demonstra ali que não tem prazer, né, quando ela está ali com o marido. Então é uma mulher com extrema dificuldade em se entregar. Ela tem uma extrema dificuldade com o feminino, né, de entrega, de estar ali. Ela tem uma hora que ela tá ali, né, com as amigas dela, e ela fala pra Leila: olha, Leila, eu te admiro porque você se entrega, né, de verdade, mesmo ali dentro das condições que a Leila trazia. Era uma mulher que estava ali disponível para o relacionamento. Ela fazia lá o polidense dela, ela fazia as plásticas, mas ela estava ali disponível para aquele relacionamento de uma forma que não era saudável, mas que a Ada traz e fala: olha, eu te admiro, porque você, né, se entrega ali, né, você tá, e eu não consigo. E aí a gente vai entendendo por quê, né, por que a Ada é uma mulher que tá ali tão indisponível para aquele relacionamento. Então, a primeira coisa que a gente conhece ali da história é que existe um assassinato.
Então, a mão da Ada treme, né, quando ela tá ali fazendo a cirurgia dela. Então, um sintoma que mostra algo, né, que precisa ser visto, que é uma das coisas que a gente traz ali na constelação, de que os sintomas estão sempre a serviço de algo. Quando algo aparece, seja um sintoma físico, seja um sintoma emocional, seja um sintoma de relacionamento, enfim, independente do sintoma que aparece ali, ele quer mostrar algo, né? Ele está a serviço do sistema, ele está a serviço da saúde. Então, quando ali a Ada, ela tem lá o tremor nas mãos, existe um sintoma ali, existe algo que precisa ser visto. E aí, dentro disso, o que a gente descobre é que o bisavô dela matou, né, a tia-avó por conta de uma questão ali, né, da época, de guerra. A avó dela vê tudo isso, né, carrega essa dor. Então, imagina que dentro desse sistema, a crença, né, o que fica ali é o masculino. Imagina, um masculino ainda que não é um masculino, né, tem um masculino externo, porque essa tia-avó, ela é abusada ali, né, pessoas entram ali na casa dela, então ela sofre ali. Então, o masculino já que machuca, o noivo, acho que é noivo, morre, o pai mata. Então, vocês conseguem enxergar o quanto de dor, né, do masculino ali existe dentro dessas mulheres que são muito machucadas, né? Então, o fato dela ser uma mulher, né, muito racional, muito cética, com dificuldade de se conectar com o feminino dela, é porque ela carrega essa dor ancestral. Então, esse é a primeira coisa que mostra ali, né, o quanto o tremor dela significa uma dor. E trazendo aqui, né, mais aprofundado, então não era só um tremor, era um feminino que estava ferido pelo masculino. Aí depois a gente vai, né, então a dor, ela começa ali. Quando a gente faz uma constelação, o que a gente busca? Onde começou a dor? Onde é que começou? Onde é que é, né? Qual que é o ponto ali onde começa essa dor? É pra lá que a gente vai olhar. E aí depois ela enxerga ali, né, o quanto o fato da mãe ali, a mãe da avó, né, não tá disponível durante aquele momento, faz com que a avó dela carregue essa dor, né, a mãe dela carrega essa dor e ela ali também carrega essa dor. E aí, ela não tá disponível ali para os relacionamentos. Então, ela tem um primeiro relacionamento. Deixa eu beber uma água aqui. Boa tarde para quem tá chegando. Nina, Viviane, Mari, boa tarde. Enfim, então, esse feminino que tá ferido, né, faz com que as mulheres ali não estejam disponíveis. Então, a mãe, né, a mãe da Ada se apaixona ali por uma pessoa, a mãe dela critica, né, dá um tapa ali, falando, olha, eu não te criei para que, né, você se ficasse, né, eu te criei para você estudar e não para você casar. E ela ali apaixonada, né, querendo esse casamento. Então entenda que por que a mãe dela, né, por que a avó da Ada age dessa forma? Ela carrega uma dor da própria mãe, né? Imagina, ela viu o pai dela matando a irmã dela. Então, na ideia, homem é perigoso, né? Homens machucam. Como é que a minha filha aqui vai casar com um homem? Esse homem vai fazer mal para ela. Então, por amor, né? Por um amor que é cego, por uma dor ali, por um feminino que tá muito ferido, ela olha pra filha, que no caso é a mãe da Ada, e projeta isso nela. Não, a sua vida aqui vai ser diferente.
Então, quando a mãe da Ada quer um casamento, né, tá ali apaixonada, a mãe dela não consegue enxergar que isso é uma coisa boa. Então, a mãe dela bate ali nela, mas mesmo assim, né, a mãe da Ada decide casar. Mas veja, super indisponível. Ela encontra, né, um homem, e esse homem acaba também, né, lá no final da série a gente chega nisso, que ele também trai a mãe, né, da Ada, ele também ali busca uma outra família, né, tem uma outra família ali, a mãe dela sabe. Então, uma das coisas, né, que eu quero aqui trazer é que a gente não sabe. Então, a Ada ali vivia julgando a mãe, né, se afastou da mãe, julgou a mãe quando a mãe vai lá e deixa o pai, ela que toma conta do pai, mas não sabe que a mãe também estava carregando, né, o quanto que a mãe precisou ali aguentar, né, o quanto a mãe ali também já estava machucada. E não aqui colocando, olha, alguém é 100% vítima ou 100% culpado. Existe a responsabilidade, as duas partes têm responsabilidade, mas enxergar além. Às vezes a gente fica numa visão é tudo sobre mim, né, nesse julgamento de quem tá certo, quem tá errado, e esquece de ampliar essa consciência. E entender que tem outras coisas que às vezes a gente jamais vai saber, coisas que aconteceram lá com os nossos pais, com os nossos avós, com a nossa ancestralidade, que a gente jamais vai saber o que aconteceu. E a gente não tem o direito de julgar, porque independente do que foi, o mais importante os nossos pais já fizeram, eles já deram a vida, aí a missão deles já está cumprida. O que vem depois disso é lucro. Então os pais dela deram a vida para ela, voltando, né, a Ada. Os pais dela deram a vida para ela e isso é o mais importante. Enfim, então enxergando ali que existia essa indisponibilidade. Aí a Ada encontra esse primeiro parceiro. Esse primeiro parceiro ali trai ela. Então, mais uma vez, um masculino, né, que machuca. Aí ela lá se separa, encontra um segundo parceiro, depois a gente vai falar ali dos homens, mas existe ali um desequilíbrio, né, nesse relacionamento entre os dois, e existe também ali uma traição, exatamente como o quê? Como os pais dela. O pai ali trai a mãe dela. Tem uma cena em que a avó, né, a avó da Ada, fala pra mãe, e onde ele tá, né, alguma coisa assim, ele não vai ligar? Ela fala, ele tá muito ocupado. Mas você vê que ali já existe uma dor, né, já ele provavelmente já tem essa consciência de que existe algo ali que não tá funcionando muito bem dentro desse relacionamento. Então a Ada traz essa dor, né, desse feminino que tá ferido pelos homens, né, esse julgamento que ela acaba repetindo, então encontrando ali homens que estão indisponíveis porque ela está indisponível, né, ela entra nesse primeiro relacionamento, é traída. Quando ela entra no segundo, ela já entra também num lugar de muita dor, né, e ele, por trazer as dores dele, também tá muito machucado ali, também está indisponível. Tanto que tem uma cena, né, quando ele faz ali uma sessão que ele fala, olha, ela está no lugar da sua mãe, ou seja, se no lugar da esposa tem uma mãe, ele não tá enxergando ela, ele não está ali disponível verdadeiramente para aquela mulher. Então, existe toda essa dinâmica que, claro, né, no decorrer da série, como eu falei, dá pra perceber isso nas roupas, ela vai mudando um pouco a forma dela de ver, né, de acreditar, de sair dessa racionalização total, vai fazendo as pazes com a história dela, né, vai enxergando a mãe dela de uma nova forma, né, através das sessões, através ali do que ela vai conhecendo, dos segredos que aparecem ali ao longo da série. Então ela vai transformando essa relação. Deixa eu ver o que mais que eu falei aqui, se tá faltando alguma coisa da Ada. Oi, Dri, Juscelane, Kellen, boa tarde. Uma das outras coisas que eu escrevi aqui, que a Ada, né, ela é essa mulher, né, que é fortuna, que é a heroína, que acha que não precisa
de ninguém, mas ao mesmo tempo dá pra ver lá que ela se coloca muito como uma vítima. Então a culpa ela coloca sempre a culpa no outro. Ah, então ele me traiu. Ah, mas é o outro, né? Tudo. Ah, né? Ela perde ali o bebê. Ela opta por fazer um aborto. Ah, a culpa é dele. Ela tira de si toda a responsabilidade e coloca toda a responsabilidade na mão de outras pessoas. Kellen é a análise da série Uma Nova Mulher, que tá lá no Netflix. Eu tô fazendo a análise da primeira temporada, tá? Já tem 2 temporadas lá. Nessa primeira análise, então eu tô falando mais da parte dos personagens e a gente vai trazendo algumas dinâmicas. Eu ainda não assisti a segunda. Se eu achar que tem coisas ali relevantes, né? Coisas que a gente não tá vendo aqui nessa primeira temporada, aí eu faço uma nova análise com a segunda temporada. Dri, assiste, você vai gostar, viu? Deixa eu ver a Karen. Ah, assisti, amei. Oba, adoro ouvir sobre. Ah, então depois volta a assistir lá do comecinho, que eu já trouxe bastante coisa, mas a gente ainda vai falar um pouquinho mais, tá? Ela é muito legal mesmo. Eu tava falando que eu assisti e acho que quando lançou faz mais ou menos uns 2 anos que lançou já. E a segunda temporada lançou esse ano. E aí eu assisti de novo, assim, dei uma assistida pra trazer, porque a gente vai, né, algumas coisas a gente vai esquecendo, então eu assisti tudo de novo pra trazer aqui mais aprofundado pra vocês. E então fica aqui até o final, que aí no final eu já vou falar pra vocês qual a gente vai analisar semana que vem, tá? Que é uma série bem legal também pra gente, que tem uma parte aí bem sistêmica. E lá no feed tem também a análise anterior que eu fiz, que foi da série Ninguém Quer, que também é bem legal. Tem uma parte bem sistêmica aí, dá pra aprender bastante. E se vocês tiverem alguma dica, alguma coisa que vocês assistirem e falar, ai Camila, acho que tem alguma coisa aí que é sistêmica, analisa pra gente, me falem, pode mandar mensagem pra mim que eu assisto e trago pra vocês, tá? Vamos lá. Vou beber mais um pouquinho de água. Aqui em São Paulo tá quente hoje. Bom, então a gente falou sobre a Ada. E agora aqui a gente vai falar sobre a Leila. Bom, a Leila, né, ela é uma moça ali muito expansiva, né, muito alegre, é uma pessoa que tá muito ligada, né, ela é muito ligada à imagem, às redes sociais, enfim, e aí você percebe, conforme, né, você vai conhecendo um pouquinho dela, o quanto isso, na verdade, ela tem uma baixa ali autoestima, né, ela tem uma insegurança dela, né? Tanto é que tem uma hora ali que ela tá conversando com o marido e o marido fala, olha, você só ficou comigo, né, por conta do dinheiro. Enquanto tava tudo bem, né, eu tava pagando suas plásticas, pagava a babá, pagava a empregada, você tava ok. E aí ela fala assim pra ele, mas eu fiz tudo isso por você. E tem uma hora também, né, que ela descobre que ele trai ela, que ela fala assim pra ele, fala pra ele não, desculpa, fala pras amigas assim, eu até entendo que ele me traiu, né, porque eu tô meio fora de forma, imagina, né, a minha mulher tem um corpão ali, independente, né, do corpo, isso não se relaciona nada com a parte física, a parte estética, não tem nada a ver com isso, mas pra ela tem. Então, o quanto ali, né, o fato dela ser uma mulher insegura faz com que ela use, né, da beleza, dos artifícios ali que ela considera para ser amada, né? Então, o dinheiro, a beleza, a parte física, as roupas, o estar ali nas redes sociais, né, as curtidas, tudo isso é uma forma dela se sentir amada por conta dessa dor, né, que ela carrega. Nessa primeira temporada a gente não consegue aprofundar ali muito em relação à família dela. Dá pra ver que ela é uma mulher que tem, né, que ela tem uma dependência ali
emocional, uma insegurança muito grande que faz com que ela permaneça num lugar que, né, não tá bom pra ela. Então é um casamento em que você vê ali que o homem trata ela muito mal, né? Ele é super grosseiro, ele trai ela e mesmo assim ela fala, não, eu amo ele, eu vou ficar com ele, né? Então, quando ela descobre ali no comecinho, ela descobre que ele tá traindo ela, ao invés dela fazer qualquer coisa, ela vai lá e vai fazer uma aula de polidense, né? Querendo, dentro dela, o que ela diz assim, eu preciso fazer mais então para ser amada, né? Eu preciso ser mais desejada, eu preciso, né, fazer mais para que esse homem fique aqui, para que esse homem me ame. A única coisa que deu ali meio para entender é que ela, né, a família não gosta muito desse marido, é que o pai dela, né, que ela fala uma hora, olha, faz 10 anos, acho que é isso, que o meu pai não vê o meu filho, então existe esse afastamento, né? Então não sei, não dá para aprofundar, mas parece que pode ter a ver com o pai, essa ausência desse pai, porque uma hora quando ela também vai pedir dinheiro pra mãe, ela fala pra mãe, não conta pro pai, não conta pro meu pai. Então pode ser que ela carregue essa é uma dor aí em relação ao pai, que faz com que ela tenha essa dependência emocional de um homem ali que não é um homem que é um homem bom pra ela, né? Ao longo dos episódios, ela vai se libertando, tanto é que no fim ela escolhe por não ir, né? Quando ele ali vai preso, mas ao que aparenta é isso, né? Uma dor em relação ao pai que faz com que ela tenha esse apego. E aí, em relação a Leila, vamos falar um pouquinho ali do que aparece na sessão dela. Então, ela tem uma dificuldade ali de nadar, né? Ela tem bastante medo de água. E aí, ela descobre na sessão que a bisavó dela foi ali morta, né? E acabou falecendo afogada. Então, ela traz isso, né? Mas o que a gente pode enxergar? E aí ela vai, depois o filho dela ali também se afogando, ela consegue ir lá nadar, então aquilo é transformado. Mas o que eu quero trazer além aqui pra vocês? A questão do dinheiro. Então, a bisavó dela está levando com ela ali uma mala, né? Com ouro, com coisas de valor. E ela acaba sendo morta por conta disso, porque esse homem quer essa riqueza ali que ela tá carregando. Então, qual que é a memória que fica no sistema? Dinheiro, dor. Então, se eu tenho dinheiro, morte. Porque eu tenho dinheiro, né? A ideia é, porque a minha bisavó tinha dinheiro, ela morreu. Se ela não tivesse esse dinheiro, ela não teria morrido. Então, isso faz com que ela carregue ali essa escassez. Então, ela escolhe um homem que acaba ali perdendo dinheiro, né? Entrando em negócios que não são legais, perdendo dinheiro. Depois ali ela fica, né, realmente sem nada, não tem, pede pros pais. E só quando ela olha, né, ela dá lugar ali, que ela, né, reverencia essa bisavó, logo em seguida aparece um terreno, né, uma casa, algo assim, que vai fazer ali com que ela prospere, que as coisas fiquem melhores para ela. Porque antes disso, né, a ideia era essa. A escassez da família vinha de um lugar de muita dor. Deixa eu ver o que mais que eu quero falar da Leila. Bom, acho que é isso. Acho que das três, a Leila é a que a gente sabe menos ali, né, da história ancestral dela. Mas se for importante, como eu falei, depois a gente faz uma outra análise. Se na segunda temporada, né, ela tá grávida, então não sei se vou mostrar mais sobre isso. Aí, se for importante, se eu achar legal, interessante, eu trago pra vocês mais uma análise. A Sevig. Bom, a Sevig, logo no comecinho, a gente já descobre ali que ela carrega uma dor da infância dela, né? Uma dor ali na criança interior. Ela viu o suposto ali, né? O suposto pai ser morto.
enfim, né, ele tenta ali proteger ela, então ela carrega essa ausência, tanto é que é uma mulher que tá muito em busca de um relacionamento. Lá também, logo no comecinho, quando elas estão ali e vão fazer um pedido, o pedido dela é: eu quero me apaixonar. E não tem nada de errado em querer amar, em querer ser amada, em querer se apaixonar. Que bom que é assim, né? Somos pessoas que nascemos para amar e ser amados. Mas você percebe ali o quanto isso é um lugar realmente de vazio, né? De sentir falta de alguém, né? E ela buscar isso com muito afinco, assim, né? Com muito, até quase um desespero. Tem essa pressão, né, das amigas, então a amiga que coloca ela ali no aplicativo para que ela conheça alguém, né, vai nesses encontros, e quando aparece alguém ali que está mais disponível, né, que é o Fico, ela não enxerga, né, então ele entra ali no aplicativo, não fala, tem um codinome ali, né, não fala que é ele, e quando ela vai encontrar, ela fala, né, a princípio ela fala, ai, né, não vejo ele como um homem, que é o homem que eu quero. Por quê? Porque no fundo, quem ela tá buscando ainda? O pai dela. A alma dela sabe que falta alguém. A alma dela sabe. Então esse primeiro pai, que é o pai verdadeiro, ela nem conhece. Aí o pai adotivo, né, que ela não sabe que é adotivo, mas enfim, é um pai que é assassinado. Então imagina esse vazio que ela carrega do masculino. Então o que ela quer pode aparecer poderia aparecer um homem ali mais maravilhoso, mais disponível. Ela não consegue, porque não é ele que ela tá buscando. É esse pai, é o pai lá que tá faltando pra ela. Então ela não consegue. Depois, né, tem a parte ficcional, então ela vai conseguindo ali. Claro que assim, né, nas séries eles vão romantizando, né, e vão trazendo esses dramas e depois as soluções para que funcione, para que as pessoas queiram assistir. Mas entenda, né, que essa transformação muitas vezes é um processo, não é às vezes uma coisa do dia pra noite, né? Só quando ela vai olhando para ela vai entendendo, né? Quando ele lá nessa sessão, ela enxerga ali o quanto o que acontece lá com esse pai traz uma dor para ela, uma mágoa, então isso vai se transformando dentro dela. E aí, né, em relação... Deixa eu ver mais uma água aqui. Boa tarde para quem tá chegando, a gente tá fazendo a análise da série Uma Nova Mulher da Netflix, então fica aqui para você acompanhar. Então, ela escolhe, né, que a gente fala isso muito na constelação, a questão da compensação, de, às vezes, escolher uma profissão para compensar uma dor no passado. Então, no caso dela, ela é uma advogada, por quê? Porque ela quer compensar a injustiça que acontece lá com o pai. Então, tem pessoas que se tornam médicas porque houve doenças na ancestralidade. Então, perceba também, será que a profissão que eu escolhi é uma profissão para compensar algo do passado? Às vezes, mulheres que se tornam professoras porque no passado existe uma ancestralidade que não estudou, né, que era analfabeta. Então, muitas das profissões, de forma inconsciente, as pessoas podem escolher como uma forma de compensar. Então, no caso dela é isso, né? Ela escolhe o direito para compensar a injustiça que ela acredita que aconteceu lá com o pai dela. Inclusive, no começo ali, ela, né, não para, é uma mulher também que tá muito ali no masculino, né, tanto é que você vê, ela tá correndo, ela vai ver a amiga ali que tá ganhando um prêmio, então é uma mulher que tá sempre ali correndo até a hora que ela é demitida, que a chefe liga pra ela e demite ela, que aí ela vai para um outro lugar e aí ela vai, né, trazendo essa calma, essa presença, né, o fato ali de ir nessas sessões, então tudo isso vai transformando, mas você vê que bem no começo, mais uma vez mostrando, né, o quanto
essa desconexão do masculino, que ela tinha esse vazio do masculino, fazia com que ela fosse uma mulher muito masculina. Ah, mas por quê? O vazio do masculino não quer dizer que a pessoa então também vai ter o vazio? Não. Se eu sinto que faltou algo, eu quero compensar, então eu quero expressar esse masculino, então eu só vou ter o masculino, como se a falta fizesse com que eu quisesse fazer muito mais para compensar o que faltou. Quando eu dou um lugar para esse masculino existe em mim, meu pai existe em mim, eu não preciso compensar a falta, eu posso só ser eu, não preciso ser mais masculino, né, expressar mais o masculino ou mais o feminino, não, eu posso só ser quem eu sou, metade feminino e metade masculino. Tá? Então, por isso que essa compensação desse vazio que ela trazia. E aí, tem a questão com a mãe dela, né? Então, nessa sessão ali que ela participa, a mãe fica totalmente em cima dela, o Saman fala, você consegue olhar, né, para o marido? E ela não consegue, ela se apoia totalmente na filha. Então a Sevig, ela cresce nesse lugar de ser o marido da mãe. Então mais um motivo por que ela ali não consegue uma pessoa, porque ela já tá casada com alguém, né? Inconsciente ali, ela já tá casada com a própria mãe. Então não tem espaço para uma outra pessoa chegar. E a mãe também, a gente, né, não dá pra saber ali o que aconteceu com a mãe dela, mas é uma mulher totalmente vazia, totalmente apegada, né, manipuladora, chantagista, que faz com que ela se sinta extremamente culpada. Então tudo que ela, né, a mãe age ali de uma forma que faz com que ela se sinta extremamente culpada, até que ela vai, né, transformando isso dentro dela, e uma hora ela fala, mãe, agora eu sou uma adulta, agora tudo bem, eu respeito o que você pensa, mas a escolha é minha, eu vou escolher a pessoa que eu quero estar, eu escolho a pessoa com quem eu quero me casar. Então, isso é uma transformação que vai acontecendo, porque ela carrega, né, a princípio ela carrega muito essa culpa, e ela tá ali só, então assim, trazendo isso, né, pra vida, muitas vezes os pais, né, principalmente a mãe, ela não vai mudar. É você que vai ter que fazer esse movimento de, olha, que é o que ela faz, segue e faz, ó, limite, é até aqui, agora eu sou uma adulta, agora eu sou responsável pelas minhas escolhas, e tudo bem, é isso que você pensa, respeito, mas agora sou eu. Porque a mãe dela ali, né, não vai mudar. Quem tem que mudar é ela. E na vida a mesma coisa, quem tem que mudar é você. Eu, tá, tudo bem. Minha mãe pensa isso, agora, só que eu agora tenho capacidade de pensar por mim. Vai talvez de culpa? Talvez sinta muita culpa. Principalmente se você passou a vida ali, né, se sentindo responsável pela mãe, casadinha com a mãe, pode trazer culpa. E aos pouquinhos vai se desvencilhando, e você vê que esse movimento que ela vai fazendo, né, de desvencilhar, de dar lugar para o pai, isso faz com que ela passe a enxergar um homem ali que está disponível dentro das questões dele, mas está disponível para um relacionamento, e ela vai se desvencilhando da mãe para que esse homem caiba ali na vida dela, e aí ela possa realmente criar, né, um vínculo, uma conexão com esse homem. Bom, então, em relação às mulheres, né, as principais aqui, é isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os homens da série. No geral, né, os homens ali que são os mais importantes ali, que é o Toprak, o Fico e o Selim. O Saman a gente não sabe muito ali sobre ele, né? Vou falar a única coisa é assim, né? O quanto ali, de certa forma, existe um desequilíbrio. Então, ele é um homem que tá muito nesse lugar de, talvez, salvador, né? De fazer demais ali. Você não vê um equilíbrio, que nas relações profissionais é importante que se tenha, né? Uma troca equilibrada.
Talvez nessa segunda temporada a gente saiba um pouco mais, porque na primeira termina, né? A Ada até fala pra ele do filho dele, porque tem uma fotinho ali dele com o filho, então talvez a gente saiba mais. Mas dele não tenho muito né, muito pra falar. Então, no geral, os homens, né, Selim, Fico e Toprak, são homens fracos, né? Todos eles têm a falta do pai. Então, o Selim, quando passa, né, o passado dele, um pai que grita, que fala que ele não é suficiente, né? Ele ouve essa conversa do pai com a mãe. E aí depois a mãe morre, não sabe, né, o que acontece com o pai, mas não parece ali que tem essa presença do masculino. Então isso faz com que o Selim, né, como eu já falei, fique com a Ada, mas na verdade quem ele tá querendo salvar é a mãe, que morre ali naquele terremoto. Então é um homem que tem esse desequilíbrio na relação, ele faz demais pela Ada, uma pessoa que não tá ali disponível para ele, né, não tá disponível para a relação. O fato da traição, né, então pode ser que de forma inconsciente ele esteja ainda buscando a mãe, então assim, buscou na Ada, não tem, então busco na outra, né, tem essa traição, mesmo sendo ali um caso único. Mas existem casos, né, agora trazendo pra vida real, homens que traem, ou homens, por exemplo, que não namoram, né, com ninguém, ficam com várias, porque sentem falta, buscam a mãe. Então assim, eu busco a minha mãe aqui, busco minha mãe ali, e claro, não vai encontrar, então continua buscando, então acabam sempre ficando com muitas pessoas, ou traindo muito por conta disso. Ele, quando ele trai, ele acaba contando pra ela, mas ele sente muito, você vê assim, que aquele desespero que ele traz, eu não consigo, né? Ele fala, eu não consigo viver sem você. Um desespero que olhando de fora você vê que é um desespero infantil. Quando alguém traz isso, olha, eu não consigo viver sem você, é um lugar infantil. Porque quem não consegue viver sem alguém é uma criança. A criança realmente, ela precisa do outro, senão ela não sobrevive. Ela precisa que alguém cuide, alguém alimente, enfim, a criança ela precisa, ela é realmente dependente. Quando um adulto se coloca nesse lugar, ainda é um lugar infantil. Então, observe, na verdade, essa pessoa não é que ela não consegue viver sem essa parceira. Ele tá ainda trazendo a dor da mãe. Eu não consigo viver sem a minha mãe. É isso que ele tá querendo dizer. O Toprak, ele também, né, lá na sessão dele, aparece a questão, né, do avô, o avô vai preso, ele repete a história ali do avô, então um avô que vai preso, fica longe do filho, ele vai preso, depois ele fica longe da filha, então existe essa repetição e essa desconexão com o pai, né, como o pai dele ficou nessa dor, né, o avô do Toprak, que seria o pai, né, o pai do pai dele, é preso, esse menino fica sozinho, então ele não consegue se conectar ali com o Toprak. Então todas essas gerações, né, do vô, do pai e dele, tem esse vazio também do masculino, então trazendo porque ali esses homens carregam esse vazio. Então quando ele tá ali com a Ada, que é uma mulher, né, forte, é uma mulher ali muito na razão, ele mesmo fala, olha, eu não consigo, perto dela, eu me sentia pequeno, porque ela é aquela mulher, né, a heroína. Ele tava tocava, né, então ele sempre se sentindo menor ali, né, então quando acontece a traição, é porque tá desequilibrado. E muitas das vezes que há traição é por conta desse desequilíbrio. Então, uma mulher grande, um homem aqui pequeno, se sentindo cada vez menor, cada vez mais inferior, né? Ela fala, olha, o aluguel tá 3 meses atrasado, você não faz nada. Então, ela se coloca muito nesse lugar de mãe dele. E ele, né, como uma forma de equilíbrio, vai e busca
nessa outra pessoa que ela acaba ali depois pegando ele, esse reequilíbrio ali, por mais que ele gostasse dela, né, enfim, tivesse ali uma relação e fala, né, eu sempre gostei dela, eu nunca esqueci ela, esse desequilíbrio faz com que ele busque uma outra pessoa. Enfim, e o Fico, onde eu vou trazer ele aqui? Ele não mostra muito, né, uma sessão dele, mas ele conta lá que a mãe foi embora, que ele ficou com o pai, que o pai encontrou uma outra mulher. Essa mulher batia muito nele até o dia essa mulher vai bater no irmão e ele ameaça falando, olha, em mim você bate no meu irmão não, até ele fazer 18 anos, sair de casa. Então ele carrega essas duas dores, né? E onde isso impacta ali na vida dele? Na questão com o dinheiro. Então ele tá ali sempre com um problema no restaurante, o restaurante não enche, depois no fim ele perde o restaurante. Porque o que a gente fala? Com a mãe, o dinheiro vem, ele tem questão com a mãe foi embora. E com o pai o dinheiro fica. Ele considera o quê? Meu pai é ausente, a minha madrasta, né, tava ali me batendo e meu pai não fez nada. Então ele tem muito ressentimento dessa relação dele com os pais. Então isso acaba ali impactando na parte dele com o dinheiro. Se enquanto ele não tomar para si, olha, esse é o meu pai certo para mim, essa é a mãe certa para mim, agora sim eu posso servir a vida, né, servir ao mundo, que é o feminino, e posso expandir isso, que é o masculino. Então, enquanto ele não olhar para isso, ele vai ter ali as dificuldades dele com a questão do dinheiro. Então, esses eram os personagens aqui principais. Aí, pra gente finalizar, eu vou trazer para vocês só o que tem de diferente, o que a gente enxerga ali. Como eu falei, é uma obra de ficção, a pessoa ali, a roteirista, ela optou exatamente para não trazer o nome constelação, para que eles tivessem mais liberdade. Então tem algumas coisas diferentes ali, tá? E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês do que eu enxerguei ali como diferente. Primeiro, que eles falam, não pode contar, né? Que a Sevig faz a primeira e ela fala que é para esperar, acho que é um mês para contar. Não tem essa necessidade de esperar. O que a gente fala? Por que a gente fala, olha, não conta da sua sessão? Se alguém chega e fala, não posso contar? Por quê? Porque às vezes é esse momento de recolhimento. Então eu vou guardar isso para que eu possa processar. Toda vez que você fala, a gente sai desse lugar de corpo, de sentir, e a gente vai pra mente, a gente vai racionalizar. E quando você faz isso, você perde um pouco de energia, porque você fala, sabe? É um gasto. Então não é que não é pra falar. Mas espera, se recolha, sinta isso, processe isso internamente. Não quer dizer, se eu contar, isso não vai acontecer. Não tem nada relacionado a isso. É só exatamente para que você recolha isso dentro de você, processe isso dentro de você, para depois, mas se chegar, fizer hoje, amanhã você quiser falar, fala, né? Mas se você faz uma sessão que realmente você está conectada, você sente, você vai ter a necessidade de guardar esse um pouquinho para você, antes de você sair falando por aí, tá? Então não é algo de superstição aqui, é só realmente para que você se acolha. Outra coisa, né, a constelação, ela não tem nada de adivinhatório, né, ele, por exemplo, ele olha pra ela e fala assim, quanto tempo você tem esse tremor? Então não tem nada de adivinhar, e nem, né, tem uma outra hora também que ele fala, o que aconteceu quando você tinha 5 anos? A constelação, ela não tem esse misticismo, não tem essa parte espiritual, não tem essa adivinhação, ela é uma memória, ela vai trazer essa memória, mas a gente vai conversando, né? A gente vai entendendo o que aconteceu ali, sem esse lugar de adivinhar. É o que realmente aparece no campo de acordo com a memória ali do sistema. Outra coisa que eu falei um pouquinho antes ali do Samã, a questão da troca. Ali, não sei como é que funciona, mas parece que é um trabalho meio voluntário ali, né? Ele vai fazendo, vai recebendo as pessoas.
O ideal, né, é sempre ter o equilíbrio, então troca. Até para que a pessoa se coloque como uma adulta. Eu pago porque eu sou uma adulta aqui responsável. Quando eu coloco dinheiro, eu tô dizendo assim, ó, eu tô bancando aqui, eu quero isso e eu tô bancando, por isso eu pago. E ali não sei, mas não mostra muito. Então, na constelação a gente não trabalha, né, não tem porquê esse trabalho grátis, tem que ter troca, tem que ter equilíbrio. Entra com dinheiro, o outro entra com o serviço, e essa troca é entre adultos, é uma relação de equilíbrio. Outra coisa, né? Isso que eles trazem do ritual, né? Tem uma hora ali que a Leila vai lá no mar e joga, ou, né, pra bisavó dela, ou a Ada vai ali plantar árvore. Não tem necessidade. Às vezes a gente traz o ritual como uma forma mental. Então, às vezes uma dificuldade, às vezes, sei lá, eu tenho uma dificuldade de me conectar com uma bisavó, nem conheci, né? Eu tenho essa dificuldade. Então, às vezes, você trazer algo para o concreto te ajuda a sua mente a entender mais aquilo, né? Para que você consiga visualizar, mas não tem a menor necessidade de você ritualizar alguma coisa, de ter que jogar alguma coisa no mar, ou ter que plantar uma árvore. Não tem a necessidade disso, tá? Isso é só uma forma que talvez possa funcionar se você tem uma dificuldade e que você precise trazer isso mais para algo que seja concreto para você, mas não faz diferença nenhuma. Solução, né? A solução. Lá é tudo muito até mágico em alguns momentos, né? Então, a Leila vai lá e faz a sessão e depois o filho já entra no mar, ela já entra. Às vezes pode ser sim, pode, mas às vezes não. Então, não existe uma solução que é mágica, que é instantânea. Bert falava assim que o tempo da alma, ele é lento. Então, pode ser que você faça uma sessão e que demore um pouquinho para que você, né, processe, para que você sinta, para que você realmente veja um movimento diferente na sua vida. Às vezes pode demorar 1 ano para que você veja. Então, não isso não precisa ser rápido. E nem sempre vai ser rápido, tá? Então, isso que eles trazem lá, essa solução rápida, milagrosa, mágica, nem sempre funciona assim. Outra coisa, né? Às vezes o forçar também. Tem uma hora, né, que a Sevig precisa ali fazer os exames dela e a Ada vai lá, né, e fala pra ela fazer os exames. E aí ela fala, tá bom, mas eu só vou se você for lá na sessão. Então, assim, não force ninguém a fazer algo que não queira. Nem tudo é pra todo mundo. Cada um vai escolher um caminho e tá tudo certo. Existem infinitos processos aí de autoconhecimento. Então, respeite a pessoa. Se ela não quer, se não é o tempo dela, se ela não tá preparada, respeite, não force ninguém a fazer algo que não quer, que não tá disponível ali, que não funciona. Você vê que quando ela tá lá, as coisas se misturam ali no grupo, né? Ela vai fazer ela vai representar ali com o Toprak, e aí mistura coisas pessoais dela, porque ela não tá disponível, ela não quer, ela não acredita. Então, jamais force alguém a fazer algo que não quer, tá? Quando for o tempo, se for o tempo, a pessoa vai fazer, se não, tudo bem também, tá? Então, só esse recado. E algo que aqui eles falam lá que não é pra fazer, mas só reforçando aqui, né? A Sevig, quando ela faz lá, né, e o câncer dela começa a entrar em remissão, ela para ali de tomar os medicamentos. Então, assim, a constelação ou qualquer outra coisa que seja, não substitui o tratamento médico. Ele é uma ferramenta, a constelação é uma ferramenta, vai te ajudar a enxergar as coisas de uma nova forma, mas ela não substitui. Então, faça, eu tô com uma questão aqui, quero fazer uma sessão, faça, mas não substitua, complemente, né? Use isso como complemento para o seu processo de autoconhecimento. Então lá, né, tanto é que no fim
ela, não sei o que vai acontecer na segunda temporada, mas ali no fim ela acaba indo pro hospital, porque ela para, né? Ela para totalmente o tratamento. Então não faça isso, jamais faça isso. Bom, acho que é isso, gente. Agora eu vou falar pra vocês. Qual que é a próxima série? Terça que vem, então toda terça a gente vai trazer eu vou trazer uma série aqui pra vocês, pra gente analisar. E a nova série, a série da semana que vem, vai ser a série Invejosa, que também tá na Netflix. É uma série bem legal, né? Que mostra a dor ali também de uma mulher. Então vocês têm essa semana pra assistir. E aí na próxima terça a gente faz essa análise. Mais uma vez, se vocês quiserem me indicar alguma série, se vocês acharem alguma série legal ou que vocês tenham vontade, perceba que tem alguma questão familiar, uma questão sistêmica, ou só gostaram e acham que tem a ver, podem mandar pra mim, que se eu não assistir, eu assisto, trago aqui pra vocês. Eu dou preferência pra série. Por que eu dou, né, a preferência pela série e não pelo filme? Os filmes normalmente eu coloco aqui de sábado, porque às vezes um filme, né, ali de 2 horas, você não consegue chegar numa profundidade. E a série, o bom é por causa disso, porque você vai conhecendo os personagens, né, vai conhecendo a família, a personalidade. Então isso ajuda a gente a dar uma profundidade maior, né, um entendimento maior do que acontece ali, né, ligado à parte sistêmica, maior do que num filme. Mas se quiserem me indicar filme também, fiquem à vontade, se eu trago aqui ou trago lá no feed, pra gente conversando sobre isso. Acho que é legal, né, sair dessa parte só racional e exemplificar, né, trazer isso para a prática, para essa ilustração do que pode acontecer aí de acordo com as leis sistêmicas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e aí a gente vai conversando ao longo da semana, tá? Um beijo e até!